De repente a gente estava em Diamantina, uma das cidades históricas de Minas Gerais. E na primeira subida o pessoal já estava reclamando e empurrando. Foi aí que eu pensei, hoje eu tô tranquilo. Dessa vez eu não passo apertado não. Eu falei que tinha uma subidinha para aquecer. Esse conhece, viu? Estamos entrando no portal de Biribiri aí, ó. O Parque Estadual do Biribiri está bem pertinho de Diamantina e é um lugar que a gente tem que conhecer quando a gente vai na região. Tem algumas cachoeiras, algumas grutas e essa é uma das regiões que a gente quer conhecer nesse passeio. Vamos embora para a Cachoeira da Sentinela. Pode ir. Pode ser? Vai vir, tá bonito aí, viu? Vai vir. Depois de refrescar na cachoeira, a gente decidiu ir para a Gruta do Salitre, que é um sítio arqueológico ali da região. Um negócio interessante que ela tem é uma acústica muito boa, então tem vários eventos musicais no local. E a passagem no meio. Voltando alguns milhares de anos, né? Nós estamos falando de espinhaço, gente, é 1 bilhão de anos a formação do espinhaço. Então vamos pensar aqui, ó. Há 2 bilhões não existia espinhaço, não existia essa vegetação, aqui era um fundo de mar, tá? Aqui havia totalmente ocupado por água. Há 1,8 bilhão, essa água já tinha secado e virou um grande deserto essa região. Estou resumindo, tá, gente? Fazendo a síntese. Modelão nervoso mesmo, tá? A beleza dessa caverna está justamente do lado de fora, é uma beleza externa, porque diferente da maioria das cavernas turísticas, que são uma formação calcária, onde a beleza é subterrânea, com formação de estalactites, estalagmites, aqui não é assim. O protagonismo foi a força geológica que moldou todos os paredões. Dá para atravessar. Perigoso? Não, tem umas cobras aqui, mas não é perigoso não. Tem cobra? É, mas não é venenosa não, só morde. Cavernas quartzíticas são raras, de uma forma geral. A maioria das cavernas são calcárias. O que mais chama atenção é uma caverna quartzítica com as proporções dessa aqui, que realmente destaca na natureza. Olha só a gruta, o tamanho dela. Olha os meninos lá. Nós estamos aqui na Gruta do Salitre, ó. Olha que ela faz a formação do Brasil, ó. Tem que descer mais. Ó o Brasil aí, ó. Ó o Brasil aí, ó. Oi, querido. Ó o Brasil aí, ó. Peraí, deixa eu ver. Abaixa mais o celular, Nil. Ó o Brasil aí, ó. Olha no celular que você enxerga melhor. Eu custei a ver o mapa do Brasil de cara mostrou. Eu não tô vendo, não. Obrigado. Eu custei a ver. Olha. O dia hoje tá bom demais pra um pedal, viu?
Nossa senhora, não... Ô Arlen, faz sua pose aí que eu vou te pegar. Que isso, bicho? É maldoso esse negócio, hein? É maldoso. Você também fica bonito aí, viu? Ó, o Arlen já apareceu. Que bonito! Ó. Nossa, que top esse lugar, gente. Vem cá, dona. Eu vou filmar nós. Aí. Com a Vanessa e com o Milhões. Com certeza. Aí, ó. Você tem alguma dúvida? Saindo da gruta, 2 quilômetros depois já tem o mirante. É o mirante que dá para você ver a gruta de um ângulo diferente. Ali nós ficamos algum tempo, né? Foi um lanche, foi uma resenha muito legal e um lugar para mim descansar, porque eu não falei nada não, mas ali eu já começava a ficar com as pernas meia doce, viu? Pedalando mais um pouquinho, a gente tem a Vila de Biribiri e um pouquinho antes a represa, que a gente acabou fazendo uma nova parada ali, uma parada rápida. A indústria têxtil de Biribiri tem uma história interessante, né? Todo o maquinário dela foi adquirido nos Estados Unidos e o transporte até o Brasil, até o Rio de Janeiro, foi feito através de navio. De lá, esse maquinário foi de trem até Juiz de Fora. E de Juiz de Fora até Conceição do Mato Dentro, eles utilizaram jangadas. E o último trecho de Conceição até Biribiri, eles usaram carro de boi. Isso foi feito no século XIX. E em 1973 essa fábrica foi desativada e passou a ser essa vila que recebe os turistas. Mas vale ressaltar que a vila é um lugar particular, né? Então você tem que pagar a entrada no local, que vai te oferecer algumas construções históricas, um restaurante, tem também uma cafeteria e um gramado. Eu agradeci demais o passeio, principalmente porque o pessoal não estava dando sinal de cansaço ainda não. Depois da cachoeira, chamei o pessoal para retornar, né? Tá na hora, vocês já devem estar cansados, não sei o quê. O povo, não, tem um tal de curralinho que a gente tem que conhecer. Vamos passar lá primeiro, que o lugar é muito legal. Inclusive teve até uma novela que foi filmada lá com umas imagens muito legais. Olha aí.
É, o povo tá sofrendo ali pra atravessar essas elétricas, viu? É meu. Pode levar. Olha lá, agora eu vou passar a minha também. Vai lá, grandão. Esse homem é forte, viu? Olha. Olha. Esse aí, vou pedir pra ele passar minha bike também. Cuidado, cachorro, olha o cachorro. Olha o cachorro, sai, sai, tio. Olha eu aqui, hein? Pelo amor de Deus, hein? Olha. Não é, mas aqui é perigoso, viu? A caverna? Não, aqui. Ah, por causa de... Tomba d'água, é. Bora lá? Pra tirar a blusa. Tô vendo que vai chegando perto, vai afundando, né? É. A Cachoeira da Subestação, ela fica dentro do povoado de Curralinho, ali dentro da cidade, né? Então, o que que a gente fez? A gente foi na pracinha principal ali, que é um charme, um lugar cheio de poesia, muito bonitinho. E lá tinha um restaurante, então a gente já encomendou o lanche, né? Encomendamos lá, cada um pediu um prato diferente. E aí, quando a gente voltou da cachoeira, já estava tudo muito bem encaminhado, né? Aí a gente passou mais algum tempo ali descansando. E eu crente que quando a gente terminasse, a gente ia voltar para casa. E essa era a intenção. Entretanto, uma pessoa ali da região, enquanto a gente estava no restaurante, contou a história da cidade para a gente. E acabou que a gente teve que fazer mais um desvio. Resumindo a história, foi feita uma barragem em Curralinho para extração de diamantes. Eles usavam uma ducha de água muito forte, por isso a construção da barragem, para lavar o local onde estava o diamante e retirar uma espécie de barro, né, de algo que estava grudado no diamante. E dessa maneira eles faziam essa mineração. Mas o local ficou conhecido mesmo por conta do filme de Chica da Silva, porque eles romantizaram essa barragem, né? Foi quando Chica da Silva pediu ao esposo o mar, né? Então ele fez esse braço de mar, que é essa barragem lá. Mas na realidade foi por conta da mineração que aquele negócio aconteceu. Foi uma represa feita pela mão do homem. E nesse caso, sorte a nossa, né? Tá pertinho dessa roda. Vou pegar seu rosto. Para quem acha que terminou, não terminou, não. Aquele mesmo pessoal que estava empurrando no início da trilha resolveu conhecer um trecho da Sertão Diamantes, que é uma prova nacional que tem aqui na região de Diamantina. E apesar do cansaço, a gente pôde descobrir por que que todo ciclista de XC ama essa prova. Que nós estamos no Espinhaço. Esse pedal não desenvolve não, olha. Ó, pô. Desenvolve? Desenvolve não. Só fica na fotinha. Olha lá, é um tirando foto. É 10 minutos pedalando e meia hora tirando foto. O outro consertando o óculos. Limpando aqui. Mas o lugar é bonito, né? O lugar merece uma parada.
Não, eu não vou sair daqui hoje não, vou arrumar uma barraca e botar aqui. Infelizmente ou felizmente, eu não gravei o trecho da Sertão Diamantes. Eu preferi curtir o trecho, que foi uma descida maravilhosa. E fazendo um pequeno desvio nesse trecho, a gente chega na Cachoeira dos Remédios. Sensacional, que foi? Ah, tá, cara, eu achei que vai passar mal. Para minha sorte, a chuva acabou caindo. E aí a gente foi obrigado a retornar. Eu intitulei esse pedal como a melhor trilha do mundo, mas na realidade não é essa a pretensão, não. Eu sei que é muito difícil a gente comparar trilhas, comparar lugares, comparar viagens, locais, né? É difícil arrumar um parâmetro de comparação de lugares, né? Porque cada um tem uma beleza diferente e isso, para mim, é um pouco meio sem sentido. Mas isso aconteceu porque o conjunto todo foi muito legal, né? E uma coisa que complementa e eu acho que é extremamente importante para deixar o lugar interessante são as pessoas que estão te cercando, né? Quando todo mundo encara as coisas de uma maneira positiva, parece que os lugares eles se tornam mais agradáveis. E talvez tenha sido isso que aconteceu. No caso aí, as pessoas complementaram demais o lugar que já é lindo por natureza, né? Então o passeio foi perfeito.